Olá, tudo bem? Pronto para a atividade de hoje? Vamos lá? Bom, hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021, e nós teremos atividade de português e matemática, tá? Então, se você imprimiu a folhinha, coloque o seu nome no cabeçalho, e se você não imprimiu, coloque o seu nome na folha do caderno e a data de hoje. Vamos começar com a atividade de português. Primeiro, acesse o link e aprenda o que é estrofe. Então, tem o link para vocês assistirem outro videozinho. A Pro já falou um pouquinho para vocês sobre o que é estrofe, né? Quando a gente tem ali um poeminha, cada linha desse poeminha se chama um verso. E quando nós juntamos 4 ou mais versos juntos, nós formamos uma estrofe. Assista ao vídeo, você vai entender um pouquinho melhor. Depois, nós vamos fazer atividade no livro de português. Então, você pode pegar o seu livro e abrir na página 38 e depois nós vamos fazer atividade na página 39, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar com as atividades da lenga-lenga do seu Damião. Então, ontem, leu aqui para vocês a historinha, a lenga-lenga do seu Damião, e nós respondemos a questão 2 do livro, na página 37, e depois nós fomos lá no outro livro interdisciplinar e pintamos o desenho que parecia aonde o seu Damião morava, lembra? Então, agora nós vamos fazer a página 38. Então, vamos lá na pergunta número 3. A lenga-lenga que você leu está organizada em conjuntos diversos, chamados de estrofes. Quantas são as estrofes da lenga-lenga à casa do seu Damião? Então, agora você vai voltar lá na página que tem a leitura do seu Damião, que nós fizemos ontem. E aí você vai contar quantas estrofes tem na lenga-lenga. O que são estrofes, Pro? São os conjuntinhos de versos. Então, quando nós temos vários versos, que são as linhas da lenga-lenga, nós formamos uma estrofe. Eles vão estar sempre em conjuntinhos, as estrofes, tá? Então, você vai contar e você vai colocar a resposta no seu livro didático. Aqui onde a Pro está passando a caneta vermelha, ó, está escrito são, aí tem o espaço, estrofes. Então, você vai colocar, são 2, são 3, são 4. Então, observa lá na lenga-lenga e responda a número 3, tá? Na número 4, fala assim, compare a primeira estrofe com a última. Faça um X no que você notou. Então, agora você vai lá no texto de novo, você vai achar a primeira estrofe, que é o primeiro conjuntinho de versos, e depois você vai achar a última estrofe, que é o final da lenga-lenga. Aí você vai comparar uma com a outra e vai fazer um X aqui no que você notou. Então, vamos lá. Aqui na primeira linha, ó, desse quadradinho, fala assim. Tentando fazer uma setinha aqui para mostrar para vocês. Os versos não têm rimas. Então, o que são os versos? Os versos são cada linha da lenga-lenga. E aqui fala que os versos não têm rima. Lembra que a Pro já falou o que é rima? Quando as palavras têm um pouquinho, um nome parecido no final. Então, por exemplo, Damião, feijão, gato e rato. Entendeu? Então, será que esses versos da primeira e da última estrofe têm rimas ou não tem? Se você acha que não tem, você vai colocar ali um xizinho. Se você acha que tem, você não vai colocar. Na segunda linha, fala que os versos têm repetições. Então, você acha que os versos se repetem? São as linhas da lenga-lenga, se repetem ou não?
Lá no terceiro quadrinho, fala que aumentou o número de versos. Então, se você olhar na primeira estrofe, tem um número de versos. E na última estrofe, tem o mesmo número ou aumentou o número de versos? Então, você vai observar isso também. E lá na última alternativa, fala que o número de versos não mudou. Então, vai ter a mesma quantidade na primeira estrofe e na última? Então, é isso que você vai observar e colocar um xizinho na resposta correta. Só que tem uma coisinha. Não tem apenas uma resposta correta, pode ter mais de uma, tá? Então, você não vai marcar apenas um xizinho. Se você achar que dessas 4 alternativas, 3 estão corretas, você vai fazer 3 xizinhos. Se você achar que são 2, você vai fazer 2 xizinhos, tá bom? E depois disso, nós temos ali a atividade de número 5, que fala assim: Seu Damião e os bichos são os personagens dessa lenga-lenga. Numere os personagens na ordem em que aparecem no texto. Então, ali tem o seu Damião, tem o gato, o tatu, tem o cachorro, tem a vaca e tem o rato. Só que a lenga-lenga fala de um por vez. Então, primeiro a lenga-lenga começa falando de quem? Do seu Damião, não é? Então, primeiro fala, aqui está o seu Damião. Então, o seu Damião é o primeiro que aparece na lenga-lenga. Então, você vai colocar o número 1. E quem é o segundo personagem que aparece na lenga-lenga? Então, você vai ter que voltar lá na lenga-lenga e ver quem é o segundo, depois quem é o terceiro personagem, o quarto e assim por diante, tá? Então, você vai enumerar todos esses personagens da lenga-lenga. Dentro dos quadrinhos, você vai colocar os números, tá? Então, se você acha que o seu Damião foi o primeiro, você vai vir aqui, ó, e vai colocar o número 1. E assim por diante, tá? Virando a página, lá na página 39, tem a atividade de número 6, só que a atividade de número 6 nós não vamos fazer, tá? Não faça número 6, então você vai pular e vai direto para número 7, que é essa outra aqui que a Pro tá mostrando, ó. Número 7. Para continuar a lenga-lenga, que personagem você colocaria depois do tatu? Complete as frases. Então, agora você vai continuar a lenga-lenga. Então, lá falava do tatu. Agora você vai escolher outro personagem da sua preferência e vai escrever ali na estrofe. Então, vamos completar. Está escrito assim, ó. Aqui está. Aí você vai colocar o... Vamos supor, gato já tem, rato já tem. Então, você vai escolher algum animal que não tem. Por exemplo, o elefante. Aí, na linha de baixo está que. Aí tem um espaço para você completar. O que que o elefante fez? Aí lá no finalzinho tem o tatu. Então o elefante tem que fazer alguma coisa com o tatu. Aí embaixo está escrito assim, que arranhou a vaca. Porque lá na lenga-lenga fala que o tatu arranhou a vaca. Entendeu? Então, essa atividade 7 é uma atividade divertida para você criar uma lenga-lenga, tá? Conforme a sua imaginação, tá? Não tem uma maneira correta de fazer, é a sua imaginação, tá bom? Depois disso, tem a número 8, que também é uma pergunta pessoal. Pergunta assim: você gostou da lenga-lenga? Marque com um X. Aí nós temos as opções. Sim, se você gostou. A opção que está embaixo é só para brincar. Então, você gostou da lenga-lenga só para brincar. Lá no outro lado, tem a opção só para ler. Então, você gostou da lenga-lenga só para ler? E embaixo tem a opção não, não gostei, da lenga-lenga. Então, você vai fazer um xizinho na sua resposta pessoal, tá bom?
E embaixo tem a hora de organizar o que estudamos. Lembra que a Pro falou que esses esqueminhas iam sempre aparecer no nosso livro? Então, nós estudamos. Ó, leiam o esquema a seguir com a professora. Então, nós estudamos sobre lenga-lenga. Aí, nós fizemos a leitura em versos que se juntam e se repetem. Depois, nós estudamos o que são versos, nós estudamos o que são estrofes e nós estudamos também um pouquinho de rimas. Nós falamos se na lenga-lenga tem rimas ou não tem, tá? Então, esse aqui é um esqueminha só para você saber e relembrar o que nós já vimos na aula de hoje. Então, agora vamos lá. Atividade de matemática. Você sabe o que é uma coleção? Coleção é um conjunto de objetos que guardamos em um local. Para que você inicie uma coleção, é necessário que você ache um item que realmente goste, ou a coleção não terá sentido. Então, você tem alguma coleção aí na sua casa? Realmente, para a gente fazer uma coleção de alguma coisa, tem que ser de algo que a gente goste. Porque como que eu vou pegar uma coisa que eu não gosto e vou guardar? Vou fazer uma coleção. Para quê? Não tem sentido, né? Então, eu preciso achar primeiro uma coisa que eu gosto e depois fazer uma coleção. Então, pode ser carrinhos, bonecas, qualquer coisa. Então, isso é uma coleção, quando nós juntamos um conjunto de uma mesma coisa e guardamos, tá? Nós vamos falar um pouquinho de coleção na atividade de hoje do livro didático. Vamos lá. 1. A atividade no livro de matemática. Então, agora pega o seu livro de matemática, abra lá na página 28, que fala os carrinhos de Nicolas. Observe a coleção de Nicolas com bastante atenção e realize as atividades de número 1 e 2. Os carrinhos de Nicolas. Então, agora nós vamos observar uma tabela que fala sobre a coleção do Nicolas. Então, ele tem uma coleção de carrinhos. Aí, aqui na tabela, mostra pra gente quantos carrinhos ele tem de cada cor. Então, é nessa tabelinha aqui, ó. Observa aí no seu livro. Então, fala assim: Nicolas tem uma coleção de carrinhos de várias cores. Para saber quantos são, ele fez uma tabela por cor. Observe-a. Então, ali está de um lado da tabela, nós temos a cor dos carrinhos dele. E aqui, ó, desse outro lado da tabela, nós temos a quantidade. Então, vamos lá. Na primeira linha, fala que na cor cinza, ele tem 13 carrinhos. E assim por diante. Nós temos as linhas de baixo que falam das outras cores de carrinhos e as outras quantidades. Então, você observando essa tabela vai responder as alternativas. Então, lá na número 1, fala assim, agora responda. Alternativa A. Quantos carrinhos verdes ele tem? Então, você vai achar aí na tabela onde está escrito a palavra verde e você vai observar a quantidade de carrinhos que ele tem nessa cor e vai colocar ali o número na linha da alternativa A. Na alternativa B, a pergunta é: quantos são os carrinhos vermelhos? Então, novamente, você vai olhar na tabela e vai ver quantos carrinhos vermelhos o Nicolas tem. Na C, está perguntando assim: há mais carrinhos verdes ou cinza? Então, agora você tem que olhar lá na linha do verde, quantos ele tem, e olhar na linha dos cinzas. Qual ele tem mais? Ele tem mais carrinhos verdes ou mais carrinhos cinzas? E na alternativa D, de que cor é a maior parte dos carrinhos do Nicolas?
Então, quais carrinhos ele tem mais? De quais cores? De qual cor? Tá? Você vai observar na tabela, vai ler e vai ver qual cor ele tem mais carrinhos. E vai responder na alternativa D, tá? Depois nós temos a atividade 2, que fala assim: organize a tabela que Nicolas fez, colocando as quantidades da maior para a menor. Então, ali tem uma tabela em branco e você vai preencher aí no seu livro. Então, de um lado, você vai colocar as cores, desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, você vai colocar as cores. Desse outro lado, você vai colocar a quantidade, tá bom? De acordo com a tabela lá de cima. Mas tem uma regrinha, você vai fazer do maior para o menor. Então, aqui na primeira linha, você vai colocar o carrinho que ele mais tem. E aqui a cor desses carrinhos. Depois, você vai vir para o segundo lugar, o terceiro, o quarto e o quinto. Aqui embaixo, ó, onde a Pro tá pintando de azul, é o último lugar. Então, tem que ser aonde ele tem menos carrinhos. Qual cor que ele tem menos? Então, você vai observar a tabela lá de cima e você vai preencher essa segunda tabela. Então, é do maior para o menor, do carrinho que ele tem mais para o carrinho que ele tem menos, tá bom? Depois, nós vamos lá na página 29, que agora é uma coleção de tampinhas. Ajude Júlio a separar sua coleção por cores, respondendo às atividades 1 e 2. Então, o Nicolas tinha uma coleção de carrinhos e o Júlio tem uma coleção de tampinhas, tá? Então, observa aí no seu livro a coleção dele, tem ali a imagem. E vamos responder às atividades. Fala assim, coleção de tampinhas. A coleção de tampinhas de Júlio está cada vez maior e mais colorida. 1. Observe a coleção de Júlio e responda. Alternativa A. Alternativa A, aqui, ó, na atividade número 1. Quantas são as tampinhas vermelhas? Então, você vai lá na imagem, na coleção do Júlio, você vai olhar as tampinhas dele e contar quantas tampinhas vermelhas ele tem. Na alternativa B, a pergunta é a seguinte: e as tampinhas amarelas? Quantas são? Então, conte aí as tampinhas amarelas e responda na alternativa B. Na alternativa C, a pergunta é a seguinte: quantas tampinhas há na coleção? Então, agora quer saber o resultado de tudo. Então, você vai observar a coleção toda, vai contar todas as tampinhas e vai responder quantas há na coleção, tá? Depois, na atividade de número 2, que é essa daqui da tabela, a pergunta é a seguinte. Fala assim, complete a tabela abaixo com a quantidade de tampinhas de cada cor. Então, lembra lá que na coleção do Nicolas tinha uma tabela? Então, agora nós vamos completar a tabela do Júlio. Então, ali, de um lado, tem a cor das tampinhas, desse lado aqui, ó, já está preenchida a tabela. E desse outro lado, não está preenchida, você que vai preencher. Então, lá na primeira linha tem uma cor. Que cor que está escrito ali? Você consegue ler? Então, é a cor amarela. Cor amarela. Aí, ali do lado está a quantidade. Está em branco. Então, você vai lá, observar a imagem e vai contar. Quantas tampinhas amarelas tem lá? 4, não são? Então, você vai vir aqui e colocar o número 4. Da Pro tá feio porque a Pro tá no computador, tá? Mas você vai colocar o número 4 bem bonitinho. Na linha de baixo tem outra cor, na linha de baixo outra e assim por diante. Você vai observar as cores e vai preencher a tabela. Na última linha,
que é essa daqui, ó, que a Pro vai passar a canetinha azul, está falando assim, total. Então, você vai ter que contar todas as tampinhas que ele tem, somar todas as cores e registrar ali o resultado, tá? Então, na página 29 é só isso. Amanhã nós teremos mais atividades e vamos dar continuidade, tá bom? Então, não esqueça de enviar as fotos no e-mail da Pro. Muito obrigada, parabéns pela sua participação na aula de hoje e até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo.